Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Papo Esporte. O programa de hoje está cor-de-rosa. Entramos no clima Movimento Outubro Rosa e fomos entrevistar um dos árbitros mais conhecidos do futebol brasileiro, o irreverente e divertido Margarida. Hoje também tem o nosso Top 10, que está imperdível. No quadro Por Onde Anda, fomos a Porto Alegre saber por onde anda o ex-jogador de Inter, Flamengo e Santos, Caico, uma fera dos gramados. E hoje vamos conhecer mais um esporte olímpico, o tiro com arco, popularmente conhecido como arco e flecha, um esporte muito interessante. Mas vamos começar com ele, a autoridade dos gramados mais engraçada do Brasil, o árbitro Margarida. Solta aí. Clésio Moreira dos Santos. Margarida. Pô, que prazer te conhecer, Rapaz, cara. bom é ser entrevistado por um gato igual a você. Pô, mano, que bom te conhecer. Prazer também, rapaz. Prazer. Eu vou dar as honras da casa. Seja bem-vindo à minha querida Palhoça, uma das terras, um dos municípios mais lindos desse Brasil e que sai de Santa Catarina, né? E no teu clube de coração. É o meu clube do coração. Todo mundo tinha a maior curiosidade de saber qual é o time do coração do Margarida. Aí. Guarani de Palhoça. Já agradecendo ao Mário por abrir as portas pra gente. É um né? presidente fantástico. Um cara que luta bastante. Né? Merecedor de um cartão rosa. Ô, Margarida, como é que começou a tua história como árbitro? Né? Rapaz, eu não tinha... Na realidade, eu sou filho de... São 7 irmãos e a arbitragem entrou como uma necessidade da casa, né? Eu com 11 anos de idade, o meu pai, que apenas me fez, resolveu abandonar a família e deixou a minha mãe com 7 filhos. Eu, com um dos 7, sendo o mais velho, né, com 11 anos de idade, começando com responsabilidade, com 11 anos de idade já comecei a trabalhar junto com a mãe para criar mais 6 filhos, né? E nos trabalhos, nos dias a dias, então a gente resolveu por bem, lá pelas tantas, ser árbitro de futebol para trazer um troquinho para dentro de casa. Eu comecei no final de semana. No final de semana, e comecei com futebol de salão, né? Na É época que o futebol de salão era futebol de salão, mas é futsal, né? Futsal, é. E na época que o futebol de salão tinha o árbitro e 2 bandeirinhas, né? Era isso, na época se usava uma calça branca, né? Já era uma melhor, porque eu nunca fui fã nem do preto nem do branco. Sempre cor de rosa dentro do campo. Então comecei a usar o futebol mais como uma forma de angariar uma verba para ajudar no sustento dos meus irmãos, na criação dos irmãos junto com a minha mãe. Sim. Aí que entrou o futebol na minha vida, né? Mas já fui em outras coisas também, já fui em engraxate. Já fui em engraxate, na Praça 15 de Novembro, em Florianópolis. Já fui vendedor de frutas, de picolé. Já fui lavador de carro, enfim, já tive uma infância que nada denigra a minha imagem, nada denigra o meu passado, pelo contrário. Me lapidou, me formou um cidadão do bem. Como mais velho, tu teve que assumir essa responsabilidade, né, Margarida? Isso, e me formou um cidadão do bem, direcionado para o bem, para fazer as coisas certas, para trabalhar. Não acho desonra nenhuma as pessoas trabalhar. Desonra é aquela rapaziada de Brasília que trabalha de uma maneira que eu vou dizer. Mas o futebol entrou dessa forma na minha vida, né? Depois, em 1988, eu fiz a escola de arbitragem em Santa Catarina, pela Federação Catarinense de Futebol, que na época era realmente um curso de árbitro, que era formador. Se não me engano, foi 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses de curso. Isso teria que ser assim hoje. Né? Teria que ser, porque hoje você pega a vontade de apitar e colocar a pessoa dentro de uma sala de aula para dar a parte didática, a parte teórica, e em poucos meses, você, 3, 4 meses, 5 meses aí no máximo que eles querem formar um árbitro, não vão conseguir formar um árbitro. Eles podem ensinar a parte teórica, agora a parte prática mesmo, a coisa mesmo, fazer acontecer dentro do campo de futebol, tem que ter um curso com um pouco mais de durabilidade, parte prática, pegar essa molecada da arbitragem que querem começar a ir para a parte de base, as categorias de base, o futebol amador. Futebol amador, pena que hoje em dia não está sendo tão explorado, mas o futebol amador sempre foi uma baita de uma escola para os melhores árbitros do Brasil. Pô, Clésio, que sacada do Margarida, hein? De onde que veio essa ideia? A ideia foi aí em 1988, como eu falei, havia me formado, em 90 eu comecei a arbitrar e comecei a bandeirar jogos da primeira divisão do futebol catarinense. Em 94 eu já era árbitro, tive a honra de ter a minha primeira decisão na minha carreira, uma decisão estadual,
Não era o Margarida ainda. Não era o Margarida ainda, mas já soltava franga. Em 1994 foi a minha primeira final de campeonato do estadual da segunda divisão, envolvendo a equipe do Avaí contra a equipe do Ercílio Luz de Tubarão. Dentro da ressacada, com 16 mil torcedores, enfim, foi o meu primeiro jogo. Depois teve mais decisões, teve a decisão de 99, teve a decisão de 2002, né? E desde 94 eu comecei a analisar lances divertidos, de árbitros divertidos e polêmicos do futebol brasileiro. Sim. Armando Marques, o Morgadinho, o nosso querido Alvir Renzi aqui em Santa Catarina, né? Que nós temos um árbitro bem folclórico também, que era o Alvir Renzi. O próprio Jorge Emiliano, Margarida do Rio de Janeiro. Eu comecei a analisar lances deles e eu digo, eu vou criar um biotipo divertido dentro do futebol. Um personagem, mas comecei a criar características próprias minhas, né? Sim. Comecei a minha corrida de costas, Passe da Gazela. Esse é o único que tem, existe, né? Criação é o único, tua, né? Aquele momento da gente dar o cartão pro atleta, né? É quando a gente vai fazer a largada do jogo também, que é somente o Margarida de Santa Catarina que tem, né? Que é... Né? Enfim, são lances pitorescos meus que eu apenas... muita gente assim, pô, mas tu imita o Margarida. Não imito o Margarida. Não. Tenho admiração pelo Jorge Emiliano, Margarida Carioca. Pena que ele não está mais entre a gente. É verdade. Né? Mas tudo que eu tenho é característica própria minha, sim, criação própria minha. E uma coisa que em 94 começou a dar certo, através de um grande jornalista esportivo brasileiro que já não está mais entre a gente, o Luciano do Vale. Ele me fez uma honra, me colocou na mídia e a partir dele começou a expandir para esse Brasil afora. Foi a partir dele. Foi conhecido no mundo todo. Hoje eu já viajei, já teve a oportunidade de fazer apresentações em 40 países. Em 40 países, né? Tem um vídeo meu rodando aí no YouTube, nas redes sociais aí. Pena que eu não ganho um centavinho com isso, né? Tá atingindo a casa de 50 milhões de visualizações esse vídeo do Margarida, né? Nossa! Até esses dias um jornal muito famoso, muito importante do futebol brasileiro, que é o jornal Lance, sim, do eixo Rio-São Paulo. Os caras fizeram homenagem em detrimento às péssimas arbitragens, para matar a saudade dessa fera, e lançaram aquele vídeo do Margarida no jornal deles, deu quase 500 mil visualizações. Né? Nossa, que maravilha, né, Margarida? Deus, graças a Deus, a gente tem um nome muito importante dentro do futebol de Santa Catarina, a gente tem um nome muito importante dentro do futebol brasileiro. Quantos jogos, Margarida, como árbitro? Como árbitro, tu sabes que eu não puxei ainda a matemática dos números. É mesmo? Mas eu te garanto que oficialmente eu já fiz quase perto dos gols do Túlio Maravilha. Oficialmente os meus jogos, tá, gente? Não foram jogos do fim de semana, pelada de fim de semana de rua, não. Os meus jogos verdadeiros. Estamos beirando aí em torno de uns 500 jogos, sim, oficiais, verdade, né? Sem contar as apresentações, né? Sem contar as apresentações. E uma história curiosa aí. Temos bastante. Tem umas histórias aí cabeludas. Uma das histórias mais interessantes foi quando um certo jogo do Campeonato Catarinense, Joinville e Figueirense, na cidade de Joinville, num antigo estádio Ernestão. E eu estava eu e os meus dois assistentes indo para o vestiário, nós estávamos no corredor do Ernestão, e nisso um jogador recém-contratado pelo Joinville, de nome famoso no futebol brasileiro, um negrão reluzente, um verdadeiro ébano, né? Um negrão bonito, por sinal, né? Forte e musculoso, cheio de correntes de ouro e de prata. Ele me esperando no corredor, ele se identificou e eu falei, dispenso sua apresentação, pois já o conheço. Desejar boa sorte a você no futebol catarinense. Aí ele, professor, mas a minha intenção aqui é que saber da possibilidade, depois do jogo, da gente sair para jantar. Eu olhei para ele, seriamente, a gente teve aquela fixação de olhares, igual essa eu e você agora, essa troca de olhares, né, que é uma coisa gostosa, uma coisa muito boa, do qual você já até me conquistou também. E ele se apresentou, pediu para querer jantar comigo depois do jogo. Eu falei, convite feito, convite aceito. Depois do jogo, inclusive depois do jogo, depois do jantar, não gostaria que ficasse só no jantar. Ele falou, professor, pois aí é que é o bom, vamos dar uma esticada na noite.
para encurtar a conversa, terminou o jogo, o Joinville perdeu 2-1, foi um jogo tranquilo, eu passei a mão, tomei o meu banho rapidinho, se mandei do estádio e o Negrão está até hoje lá no corredor do estádio esperando. Eu tenho vários. Essas cantadas aí era a coisa mais comum na minha carreira. O Clésio é pai de família, né? Sou, graças a Deus, sou casado com a dona Marlúcia, temos um casamento aí sólido de 32 anos. Graças a né? Deus. Temos 3 filhos maravilhosos, a Mariana, o Guilherme e o Pedro. Mas as cantadas eu nunca vou escapar, não. Até hoje. Ô Clésio, já aproveitando assim, como é que tu vê hoje a arbitragem do futebol brasileiro? A arbitragem do futebol, como eu havia falado, eu não culpo os meninos que estão dentro do campo trilando o apito. Eu não desconfio deles em momento algum, porque eu já estive lá dentro do campo e sei que quando o árbitro quer fazer o resultado, ele faz e ninguém fica sabendo. Ele faz de uma maneira tão discreta que ninguém fica sabendo. Mas não acredito em má fé, não acredito que ele seja desqualificado para fazer um resultado adverso. É bom falar isso aí, né? é bom falar. O que eu acredito é má qualidade da arbitragem brasileira mesmo. Uma total má qualidade. Hoje em dia a gente vê árbitro forte, robusto, corredor, velocista, bonito, feio, mas a única coisa que a gente não vê é árbitro bom lá dentro do campo de futebol. Eu sou de uma escola, de uma época, em que eu poderia mencionar centenas de árbitros bons, Carlos Simon, o próprio Dalmo Bozano, né, o próprio Oscar Roberto de Godoy, o Clésio Moreira dos Santos, né, enfim, árbitros bons. Hoje em dia a gente vê os meninos pecando, e estão pecando muito, mas culpa pela preparação da CBF e das próprias federações. Verdade. É culpa por quê? É falta de preparo de um árbitro. No Brasil também a gente não pode cobrar dos meninos, gente. A imprensa não pode estar cobrando tanto da arbitragem. A torcida não pode estar cobrando tanto da arbitragem, porque o árbitro é o único elemento dentro de um espaço onde tem tantos profissionais, todos são profissionais, o único que não é profissional é o árbitro, gente. É o árbitro. É o único. É esse ponto que eu queria tocar. Ele tem que ter, para ele entrar na CBF ou para ele entrar numa federação, ele tem que provar, através de documento, uma carteira profissional, um olerite ou um contra-cheque, que ele tem uma profissão paralela à arbitragem. Porque senão ele não entra. Não pode, se o árbitro não trabalhar, ou se ele trabalhar e não ter um comprovante que ele trabalha, ele também não pode ser árbitro. É interessante isso. Tinha que profissionalizar. Sim, profissionalizar. Já passou da hora. Já né? passou da hora. Olha a Espanha, a Inglaterra, olha a Alemanha, agora os Estados Unidos. Árbitros são profissão, gente. Árbitro é profissional. Como é que vão cobrar de um elemento que vai e é o centro da coisa do futebol? É o árbitro. Porque o árbitro, ele está ali, não está apitando um jogo de futebol. Ele está administrando emoções. Verdade. Ele está administrando a emoção da torcida, ele está administrando a própria emoção do jogador, da comissão técnica, da própria diretoria do clube. Então ele está administrando emoções do árbitro. Clésio, tem um projeto bonito aí com o Zico, né? Nós estamos aí desde 2007 numa parceria com um dos maiores ídolos do futebol do mundo, né? E além dessa parceria, uma amizade sólida já de alguns anos, né? O Zico é um amigo especial, primeiro porque foi ídolo, aí ele deixou muito mais do que ídolo, um grande amigo, né? Então, Nos dias de hoje é uma amizade, né? A gente teve agora, há poucos meses atrás, fazendo uma turnê no norte do Brasil. A gente ficou 45 dias fazendo uma turnê no norte do Brasil. Ele mesmo diz, onde ele vai, o Margarida E rouba a cena. E rouba a cena, né? É bom até trazer para você e para o nosso telespectador que eu sou o árbitro de futebol. Eu digo para todo mundo e posso provar. Percussor de colocar uma cor tão feminina dentro de um esporte tão masculino que é o futebol. É verdade. Depois que o Margarida começou a usar o cor-de-rosa, olha quantos adeptos, né? Quantos adeptos? Quantos saíram de dentro do armário, né? Hoje em dia é fácil de tu ver um jogador de futebol com uma chuteirinha rosa. Quanta vontade esse menino devia ter de usar antigamente, não tinha. Não tinha. Hoje em Graças dia, ao Margarida. A única coisa que eu fico chateado dentro do futebol brasileiro é o meu querido São Paulo não aderir o uniforme cor-de-rosa do segundo uniforme dele. Ia ficar muito bonito, já pensou? O São Paulo com seu segundo uniforme todo cor-de-rosa? Nossa! Ô, Clésio, tu faz bastante eventos aí, jogos, né? Como tu falou, e eventos corporativos, até com o Lucas, né? A gente é agenciado por uma grande empresa de eventos, que é a Luz Eventos, né? Do meu querido amigo Lucas, né?
E a gente viaja esse Brasil todo, fazemos eventos corporativos, né? Temos ainda, graças a Deus, com 55 anos de idade, mas muito bem fisicamente, correndo até um pouquinho melhor do que muitos árbitros aí com 40 anos, com 30 e poucos anos. Né? Para voltar ainda. E a gente está aí bem fisicamente, conhecedor das regras também, está sempre atualizando as regras. Bem que as regras não há necessidade de se atualizar, porque as regras nunca mudaram. Desde que o futebol, desde que a IBF da FIFA organizou as 17 regras lá para cá, desde 1700 e quanto, a regra nunca foi mudada. O que existe são NPAF, são normas de padronização de arbitragem de futebol, que são adaptadas às regras do futebol. Então a regra nunca foi mudada, então fica mais fácil da gente acompanhar a sequência do que está acontecendo dentro das regras. Né? Mas estamos aí sempre com um preparo físico adequado para acompanhar os meninos aí nesses campos de futebol ainda. E quem tiver um evento, um jogo festivo na cidade, entra em contato com a Luz Evento, LUSCH, contacta com o meu amigo Lucas e leve o Margarida lá para a sua cidade, que com certeza o seu evento vai ser só alegria. Pô, que prazer te conhecer, Margarida. A satisfação foi eu, Prazer, conhecer prazer. um gaúcho bonito, simpático e além de que esse programa tem tudo para estourar nesse Brasil. Amém, obrigado, parabéns pela tua Obrigado história. a ti também. Um Valeu, abraço. um Valeu. abraço. Valeu. Esse cara é uma figura. Valeu, Margarida, um grande abraço. E agora, aquele momento que não pode faltar no Papo Esporte, o nosso Top 10. Solta aí. You okay? Shit, you okay? Muito bom esse Top 10. Agora aquele quadro que vai atrás de grandes nomes que fizeram história no esporte nacional. Você lembra do jogador Caico, meio atacante do Internacional, do Flamengo, de Romário e do Santos? Estivemos com ele em Porto Alegre, onde nos contou um pouco da sua carreira e o que está fazendo atualmente. Por onde anda com Ayrton Graciliano dos Santos, o Caico. Solta aí. Caico! Ô, Caico, Tudo bem? bom te ver, cara. Satisfação. E aí, a família, como é que tá? Tudo bem? A família tá bem, tranquilo, casado, com 2 filhos. Graças a Um menino e Deus. uma menina. Caico, vamos contar um pouco aí. Começou aqui no Internacional? Sim, comecei no Internacional, nas categorias de base aqui. E hoje vim continuar minha história aqui no clube. Ô, Caico, além do Internacional, tu passou por muitos clubes grandes, né? Uma história também no Japão. A tua história mesmo, assim, que tu acha que teve a tua melhor fase, foi no Santos ou tu acha que foi no Internacional? Com certeza foi no Internacional, né? Até porque eu fui criado aqui dentro. E quando eu subi num momento bom, onde o clube estava disputando uma Copa do Brasil. Tive a felicidade costumo dizer, de dar o meu trampolim nesse título aí que o Inter teve, até porque
eu tive um momento importante, que foi o gol que eu fiz na final, e isso me marcou muito. E as pessoas hoje, quando eu ando na rua, lembro até hoje por esse título. E eu fico muito feliz de ter ajudado o clube também me ajudou muito. Então, eu acho que foi aqui dentro do Internacional, até porque depois eu tive mais 3, 4 anos com bastante ascensão aqui. E acredito que fiz uma boa carreira dentro do Internacional. Mas no Santos também teve uma história bacana, né, cara? Eu saí do Internacional, ainda fui pro Japão, passei no Flamengo para depois cair no Santos, né? Mas tive um grande aprendizado lá, joguei com grandes jogadores, isso me ajudou bastante. E também fiz um bom campeonato lá, onde que tive um bom destaque também. Verdade. É que depois a decisão de parar ali, cara. É um momento difícil, né? A gente estava até comentando. Mas a gente começa a pensar e saber também que a vida tem várias fases e a gente tem que aproveitar essas fases, né? Foi um momento bem complicado, até porque eu demorei a me enquadrar e me achar, mas hoje estou aqui como... Isso depois que tu parou? Isso, depois que eu parei, né? Faz o que? Uns 6 anos que eu parei. E fiquei 2, 3 anos ainda estudando, procurando conhecimento para atuar alguma área dentro do futebol. E felizmente estou dentro de campo de novo, como auxiliar técnico, né? Uma situação diferente, mas estou mais próximo do que eu já fazia desde piá. Hoje tu tá no Sub-20, né? Isso, estou como auxiliar do Sub-20 aqui no Internacional. Porque essa experiência, né, que tu teve dentro de campo, dá para ajudar muito, né? A molecada que tá começando, né, cara? Com certeza, né? Essa vivência que eu tive, eu procuro conversar bastante com os atletas, para quando eles chegarem no profissional, chegarem pronto e ser um atleta qualificado e jogar em alto nível. Explica um pouco do teu trabalho aqui, cara. O meu trabalho é mais na parte técnica, né? Eu sou auxiliar, primeiro fui auxiliar do Cobalcini, depois tive uma oportunidade de ir para um torneio na Alemanha como treinador. Estivemos bem lá, ganhamos um torneio e tiramos um terceiro em outro. E hoje eu sou auxiliar do Carlos Leiria, onde que a gente discute a parte técnica, vê os fundamentos dos jogadores e trabalha muito treinamento, né? O Sub-20 já tá pronto, né, cara? Tá ali na portinha para chegar, né, no profissional. Verdade. Ok, deixa uma mensagem pro pessoal de Santa Catarina e especialmente para essa molecada que tá começando, como tu convive, né, e vive aqui no meio dos meninos, tu sabe das dificuldades que né, de iniciar uma carreira profissional, de iniciar uma carreira como atleta profissional de futebol. Queria que tu deixasse uma mensagem para essa molecada que tá começando aí. A mensagem que eu deixo sempre, né, o que eu falo para os atletas aqui, para aproveitarem o futebol, que é uma oportunidade de mudar a sua vida, mudar a vida dos seus familiares, que a maioria chega de famílias humildes, famílias que precisam ser inseridas num porte social, até mesmo financeira. Então que aproveitem os treinamentos para aprimorar o seu talento e para chegar nos seus objetivos e jogar em alto nível. Maravilha. Caico, obrigado, viu? Falou, um abraço. Prazer. Valeu, gente. Grande jogador. Valeu, Caico. Obrigado pela atenção. E agora vamos conhecer um esporte que não é muito conhecido pelo grande público, mas que tem muita tradição nas Olimpíadas e é muito famoso em filmes e livros. O tiro com arco. Quer conhecer? Solta aí. Olá, minha gente! Hoje eu estou em Florianópolis e vamos falar sobre outro esporte olímpico, um dos mais antigos do mundo. E é por isso que eu estou aqui com o Fernando, que é o pioneiro, né, Fernando? Exato. Pô, prazer te conhecer. Falar do tiro com arco, não é arco e flecha, né? Exato, tiro com arco. O arco e a flecha é usado, né, para fazer o tiro com arco, mas está errado falar. Digamos assim, inicialmente a gente conhece como arco e flecha, né? Porque são os equipamentos que a gente utiliza para fazer a modalidade, mas em si a modalidade de tiro com arco é a olímpica que a gente chama de olímpica, né? Isso. Conta um pouco mais sobre a história desse esporte, cara. Então, a gente vai ter o tiro com arco desde 1900 nas Olimpíadas, o primeiro momento que a gente teve as Olimpíadas, tá? As novas Olimpíadas. E a gente vai ter o tiro com arco tendo essa continuidade durante um bom tempo. Ela ficou afastada durante 2 jogos ou 3 Jogos Olímpicos, mas depois ela retornou e ficou... Em Munique, né? Desde lá pra cá,
ela tem ficado dentro das Olimpíadas e cada vez mais forte, tá? Quando tu chegou em Santa Catarina, que tu era do Rio, não tinha nada que tu estava me explicando, né? Isso. Mais ou menos uns 11 anos atrás eu iniciei a procura pelo tiro com arco aqui em Santa Catarina e a gente não encontrou nada. No caso, eu não encontrei nada. E aí, daí então que eu comecei a buscar meios próprios para continuar a atirar. Sim, tu foi presidente da federação, né? Foi o primeiro. Acabei fundando a federação em 2008. E aí daqui pra frente eu comecei a me especializar, no caso em arbitragem, para poder ter os torneios estaduais e atender os atletas que eu tinha, né? E as pessoas que tinham interesse de competir. É mesmo? E tem algum atleta aí que agora que tá despontando, assim, que tu acha que, pô, esse cara vai... Ó, no Brasil, o nome hoje em dia é o Marcos Vinícius de Almeida, Sim. tá? Ele tá entre os 10 melhores do mundo. Nossa. Ele chegou a ganhar prata agora em Nanjing, que foi os Jogos Olímpicos da Juventude. Então assim, ele tá com tudo. É o cara do momento. Então, Fernando, esse é o arco das Olimpíadas, é isso? Isso, a gente chama de arco recurvo ou arco olímpico, tá? É impressionante, gente. O negócio é impressionante. E olha só, cara. Esse aqui é a calibragem. Bacana. E como você pode ver, esse aqui é um arco mais simples que eu estou segurando, normalmente utilizado por iniciante. E aqui a gente vai ter o arco com os acessórios todos, né? Então, estabilizadores laterais, mira, clicker, tem uma série. Esse aqui é uma mira. Isso, uma série de implementos para você facilitar ou possibilitar um acerto, né? E eu não poderia deixar de não fazer uma aula dessa, né? Tô curioso. Vamos lá. Tava esperando muito para fazer essa matéria, cara. Muito mesmo. Fechou, vamos começar agora. Agora? Então vamos lá. Valeu. Vamos lá. Muito legal, não é? Esses atletas estão nesse momento no Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco em Goiânia. Boa sorte, pessoal! Gente, infelizmente o Papo Esporte chegou ao fim. Quer rever este e outros programas Papo Esporte? Acesse as nossas redes sociais, assista e deixe a sua opinião ou sugestão. Na próxima semana, o Papo Esporte vai conversar com o presidente da Federação Catarinense de Futebol e vice-presidente da CBF, Delfim de Pádua Peixoto Filho. Você não pode perder. Então não perca todas as quartas, às 13 horas, o Papo Esporte, aqui no SBT.